Eu sou Diva Kaila, analista de testes da Ecotecnologia, e hoje apresentarei as principais mudanças da versão 2022.007 do Igor Gestão. Nesta versão, foi inserida a pesquisa avançada da aba Produtos e Serviços no cadastro de tabelas de preço, modificada a geração de remessa e processamento de retorno para o Banco Sicredi, alterado o processo de cancelamento para que o usuário consiga cancelar documentos com modelo diferente de 5.5, refatorada a verificação de pessoa duplicada, também foram aplicadas melhorias ao módulo de MDE. A geração do SPED foi alterada para comportar os lançamentos relativos à entrega futura e foi criada uma configuração para definir se as contas em aberto devem ser mostradas no recibo. Então, assista o vídeo para conhecer as alterações dessa nova versão. Iniciarei falando sobre a busca avançada que foi inserida aqui no cadastro de tabelas de preços. Então, aqui na aba Produtos e Serviços, na primeira linha do grid, será possível pesquisar em qualquer uma das colunas, exceto a coluna Último Reajuste. Para demonstrar, aqui na coluna Código, vou inserir o código 10 e apertar Enter. Veja que apenas o produto de código 10 ficou visível na tela. Na busca avançada, também é possível pesquisar por várias colunas simultaneamente. Para isso, basta informar os dados nas colunas desejadas, como eu vou fazer agora. Aqui na coluna Nome, eu vou informar HP e na coluna Preço Base, vou informar 69,42. Vejam que foram exibidos apenas os produtos que possuem o termo HP em seu nome e o preço base de R$ 69,42. Também é importante dizer que após fazer uma busca avançada, os dados da tabela continuarão filtrados até que a informação inserida nas colunas de pesquisa seja removida. Mesmo que o usuário clique na aba Geral e depois volte para a aba Produtos e Serviços, os dados permanecerão filtrados. E se o usuário não quiser mais filtrar os produtos, basta remover os dados das colunas que todos os itens da tabela de preço serão exibidos. E também ao salvar, o sistema limpa os dados das colunas de pesquisa avançada e todos os produtos da tabela de preços são mostrados. Outra alteração incluída aqui no cadastro de tabela de preço foi a tela de aguarde. Agora, ao salvar, será exibida a tela aguarde com a mensagem salvando alterações. Assim, o usuário sabe que o sistema está salvando o cadastro e não fica com a impressão de que o sistema está travado. Apresentarei agora as alterações no módulo financeiro, que são referentes à geração do arquivo de remessa e processamento de retorno do Banco Sicredi. Quanto à remessa, o que foi alterado é o nome do arquivo. No manual de remessa disponibilizado pelo Sicredi, está descrito que o nome do arquivo deve ser formado pelo código de cedente, mais mês com 1 dígito, mais dia com 2 dígitos. Então, ajustamos a geração da remessa para gerar arquivos com este formato quando o banco for Sicredi. Assim, após o usuário selecionar os boletos, no menu selecionar uma das opções de gerar remessa, confirmar a geração do arquivo de remessa dos títulos selecionados e escolher o local para salvar a remessa, na tela de nome do arquivo de remessa é mostrado o nome com formato estabelecido no manual, mas o usuário pode alterar se necessário e após clicar em OK, a remessa é gerada. Quanto ao retorno, a alteração foi realizada na tela de pesquisa de arquivos de retorno, para possibilitar que sejam selecionados arquivos com extensão .crt. Então, agora quando o usuário selecionar a opção no menu Processar Retorno e selecionar a carteira, aqui na tela de pesquisa aparecerão as opções Arquivo RET e Arquivo CRT. E selecionando a opção Arquivo CRT, será possível selecionar arquivos desse tipo, que é a extensão dos retornos do Banco Sicredi. Continuando, vou falar sobre as alterações do módulo de estoque. A primeira delas refere-se ao cancelamento de entradas e saídas, onde, a partir dessa versão, o usuário poderá cancelar documento no sistema que possui um modelo diferente de 5.5. Para implementar essa função, em Sistema, Cadastro de perfis de usuário,
estoque, foi criada a opção Cancelar documento fiscal, que por padrão vai marcada para todos os usuários para manter o comportamento que o sistema já possuía. E caso tenha algum usuário que não deve cancelar documentos na tela de entradas ou saída, basta que essa opção seja desmarcada. Então, se um usuário que não possui essa permissão habilitada tentar cancelar um documento fiscal pelas telas de entradas, saídas ou o gerenciador de notas fiscais eletrônicas, a mensagem "Você não tem permissão para acessar essa função" será exibida e o cancelamento não acontecerá. Agora, se o usuário possuir permissão para cancelar documento fiscal, o modelo do documento for diferente de 55 e ele tentar cancelar um documento fiscal pelas telas de entrada ou saída, será exibida a mensagem de confirmação de cancelamento e após ele confirmar, o documento será cancelado. Mas é importante salientar que saídas no modelo 65 continuarão não podendo ser canceladas no Igor Gestão. Logo, se o usuário tentar cancelar notas do modelo 65, será mostrada a mensagem "Documento não pode ser cancelado" e o cancelamento não será realizado. O sistema terá este comportamento se o usuário tentar cancelar um documento que não seja de emissão própria. Quanto ao comportamento do cancelamento de notas do modelo 55, este não foi alterado, ou seja, o cancelamento só ocorrerá se a NFE estiver na Cefaz. Seguindo com as alterações do módulo de estoque, a verificação de pessoa duplicada foi alterada para que fique mais claro para o usuário o problema que ocorrer durante o processo de importação de XML. Em versões anteriores, caso existisse um cadastro de um cliente ou fornecedor com determinado CNPJ inscrição estadual e o usuário tentasse importar um XML que possuía o mesmo CNPJ do cadastro, mas tinha uma inscrição estadual diferente, era exibida uma mensagem genérica informando que tinham sido encontradas complicações ao importar o XML. Essa situação estava ocorrendo porque o sistema tentava cadastrar o emitente ou destinatário da NFE e o cadastro era travado pelo procedimento que verifica cadastro de pessoa duplicada. Para tratar essa situação, a verificação de pessoa duplicada foi alterada. Agora, se ocorrer conflito destes dados, o sistema exibirá uma mensagem clara para o usuário do que está acontecendo. Para demonstrar o que ocorre, vou importar um XML que contém dados de um fornecedor já cadastrado, mas que a inscrição estadual do cadastro está isento, e no XML contém uma inscrição estadual diferente. Então, assim que o XML for selecionado, vai ser exibida uma mensagem informando ao usuário que já existe um cadastro com aquele CNPJ ou inscrição estadual. Neste caso, o usuário deve acessar o cadastro indicado pelo sistema e fazer as alterações necessárias conforme o XML para conseguir importar a NFE. Agora, se durante a importação o sistema encontrar um cadastro com um CNPJ igual ao que consta no XML, mas a tag de inscrição estadual XML for diferente de isento e no sistema tiver uma inscrição estadual que também é diferente de isento e vazio, será exibida uma mensagem de pergunta, como aqui está na tela, perguntando ao usuário se ele quer ou não fazer um novo cadastro com as informações que constam no XML. Caso o usuário responda não, será exibida uma mensagem informando que o cadastro deve ser corrigido para importar o XML, e neste caso o processo de importação não será realizado. Mas, se o usuário clicar em sim, o emitente ou destinatário será cadastrado no sistema com outra inscrição estadual. Este comportamento ocorrerá ao tentar importar um XML na tela de saídas, entradas e gerenciador de NFE. Já na tela de CTE, também foi inserida essas verificações, mas as mensagens serão exibidas quando o usuário salvar o lançamento. Com essas alterações, o Igor Gestão possibilitará o cadastro de pessoas jurídicas com o mesmo CNPJ e com inscrição estadual diferente.
Para auxiliar na identificação e correção dos cadastros de pessoas duplicadas, foi criado em relatórios cadastrais o relatório Pessoas Duplicadas, onde eu consigo ver o código, o nome, o apelido, o CPF CNPJ, RG, inscrição estadual e o tipo do cliente que está duplicado. Agora apresentarei as mudanças do módulo fiscal. Após as adequações da última nota técnica do MDE, foram identificados alguns comportamentos no módulo de MDE que necessitavam de alterações. Uma das situações é que, caso uma empresa já tivesse feito o uso de manifestação utilizando uma ferramenta diferente do IGestão, ao migrar para o módulo de MDE do sistema, era apresentada a rejeição de consumo indevido. Isso porque o sistema enviava como último NSU 0 para poder baixar todas as NFS disponíveis no servidor de distribuição da Cefaz. Para tratar essa situação, foi criada em Sistema, Configurações, Fiscal, Manifestação, a opção Último NSU para que possa ser informado o último NSU retornado pela Cefaz. Este campo deve ser configurado quando o módulo de MDE for implantado em um cliente, se ele já tiver utilizado outro sistema para realizar a manifestação ou se por acaso o banco do cliente precisar ser trocado. Durante a atualização, o maior NSU que constar no IGestão será inserido nesta configuração. E sempre que for feito um procedimento no módulo de MDE em que a Cefaz retornar um novo NSU, acontecerá a atualização automática dessa configuração. Outra alteração foi quanto à gravação do XML nas notas manifestadas, que não estava sendo realizada e impossibilitava que o usuário exportasse XML para realizar a importação no sistema. Isso estava acontecendo porque a Cefaz não retorna o XML da NFE manifestada no ato da primeira manifestação. O XML completo só é retornado por ela em uma próxima consulta, ou seja, após o usuário já ter feito a manifestação e clicar em atualizar notas destinadas, ou quando após a primeira manifestação o processo de consulta for feito automaticamente quando o módulo de manifestação for aberto. Diante disso, foi criada uma nova função na tela do MDE, a opção Verificar XML, e para adicioná-la, o botão Sair foi removido. A opção Verificar XML só fica disponível se um NFE que já foi manifestada estiver selecionada na tela do MDE. Ao clicar nesse botão, será exibida a mensagem verificando se o XML das notas selecionadas foram baixadas, enquanto o sistema verifica se o XML das notas selecionadas foram baixados. Caso tenha sido, acontecerá a inserção dos XMLs no banco e o usuário poderá realizar a exportação deles para importar no IGestão. E também, após o envio de qualquer tipo de manifestação, o sistema fará esse processo. Outra alteração realizada refere-se à exibição das rejeições retornadas no módulo de MDE. Anteriormente, essas rejeições retornadas pela Cefaz não estavam sendo exibidas para o usuário. Assim, ele não ficava ciente de que o processo de manifestação havia falhado. Para tratar essa situação, foi tratado para que as rejeições sejam exibidas na tela sempre que ocorrerem. Continuando no módulo fiscal, outra alteração que ocorreu foi quanto à geração do SPED, que foi alterada para comportar os lançamentos relativos à entrega futura. Para isso, a aba Escrituração das telas de entrada e saídas foi alterada, onde foi criado o grupo Observações de lançamento fiscal nas telas de entrada e saída, que no caso de um NFE refere-se ao registro C190. E ao clicar na lupa no campo Observação, será carregada a consulta de observações fiscais ativas, para que o usuário selecione a observação desejada. Ou seja, para preencher este dado, primeiramente é necessário acessar o cadastro de observações fiscais e cadastrar a observação. O preenchimento deste campo não é obrigatório, mas para a NFE de venda para entrega futura é indicado o preenchimento dessa informação.
Também será possível informar dados no grupo Observações de Lançamento Fiscal na tela de Saídas, Entradas e CTE. Se o modelo do documento for 57, CTE, neste caso refere-se ao registro D190, como podemos ver aqui na aba Escrituração. Além disso, ao faturar um orçamento ou salvar uma saída de venda para entrega futura, as informações complementares de venda para entrega futura que estiverem configuradas na operação serão utilizadas para enviar os dados para o registro C110, que trata da informação complementar da nota fiscal. No caso das entregas, quando uma entrega for consolidada, as informações complementares de entrega que estiverem configuradas na operação serão utilizadas para enviar os dados para o registro C110, que trata da informação complementar da nota fiscal. Além disso, as notas de vendas vinculadas à entrega serão enviadas para o registro C113, que refere-se aos documentos fiscais referenciados, que serve para detalhar os documentos fiscais que foram mencionados nas informações complementares da NFE de entrega. Ressalto que o envio das informações para o registro C110 e C113 foram feitos apenas para NFEs de saída, então não serão gerados para NFEs de entrada. Passando agora para as alterações de relatórios, falarei sobre a impressão de contas a receber em aberto no recibo, que é um recurso que as empresas podem usar para fazer uma cobrança estratégica e lembrar o cliente dos débitos que ainda estão em aberto. Para isso, foi criada em Sistema Configurações Financeiro Geral a configuração Mostrar contas em aberto ao imprimir recibo. Por padrão, essa configuração está desabilitada e caso o usuário queira que as contas em aberto sejam listadas no recibo, esta opção deve ser marcada. Assim, ao realizar um recebimento e imprimir o recibo, as contas que estiverem em aberto aparecerão nele. Então, vou demonstrar como fica a impressão do recibo quando esta configuração está marcada. Para isso, vou acessar Relatórios, Clientes e fazer a reimpressão de um recibo de uma conta que eu recebi anteriormente. Vou selecionar aqui então o recibo e clicar em Visualizar. Veja que aqui no recibo, após a lista de contas que foram recebidas, aparecem as contas que ainda estão em aberto, onde é mostrado o documento e parcela, a data da compra, vencimento, valor bruto, o valor de juros e multa e o total líquido. E aqui, após as contas que estão em aberto, ainda existem as observações. O total líquido das contas em aberto é atualizado periodicamente conforme as configurações de multa e juros do meio de pagamento. Pague suas contas até a data de vencimento para evitar pagar multa e juros. Outro comportamento que é importante deixar claro é que, caso seja lançada uma nova conta a receber e o recibo seja reimpresso, a conta que foi lançada será exibida no recibo. Por exemplo, veja que neste recibo existem apenas 3 contas em aberto. Então, eu vou fechar aqui a visualização do recibo, acessar a tela de lançamento de contas a receber e vou lançar uma nova conta para esse cliente. Agora, vou voltar em Relatórios, Clientes e fazer a reimpressão do mesmo recibo. Veja
que agora no recibo existem 4 contas em aberto, pois a conta lançada também é exibida. E se o usuário não quiser que as contas em aberto sejam exibidas, a configuração Mostrar contas em aberto ao imprimir recibo deve ser desabilitada. Para demonstrar, vou fechar a visualização do recibo, acessar Sistema Configurações Financeiro Geral, alterar e desmarcar a opção Mostrar contas em aberto ao imprimir recibo. Vou salvar as configurações e agora, se eu acessar Relatório Clientes e fazer a reimpressão do mesmo recibo, as contas em aberto não constarão. E assim eu finalizo a apresentação das principais novidades e melhoramentos da versão 2022.007 do Igor Gestão. Na descrição desse vídeo você encontra o link para o changelog da versão para que veja as demais alterações aplicadas na mesma e, em caso de dúvida, contate o suporte técnico da Igor Tecnologia.